Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola aos Efésios. Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Epístola aos Colossenses, pouco adiante, na ordem da Bíblia, Colossenses capítulo 1, do versículo 13 ao 20. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E voltando para o capítulo 1 de Efésios, versículos 22 e 23. Efésios 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos ter uma palavra de oração. Bendito Senhor, nós te adoramos, porque tu nos chamaste das trevas onde nós estávamos para a tua luz. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui como família tua, filhos teus, a família que tu formaste por causa do teu amor. Senhor, agora queremos ouvir-te e pedimos, fala conosco, Senhor. Tem misericórdia de nós. Olha para o teu amado filho. Olha para o desejo dele. Olha para o teu próprio propósito de que ele encha tudo em todas as coisas. E vem falar conosco. Que o Espírito Santo possa revelar, ó Pai, teu Filho, a todos nós, de uma forma viva e nova, que venha impactar os nossos corações e nos cativar para Ele, ó Pai. Nós oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Nós estamos aqui reunidos em torno deste tema, Cristo, centro de convergência de todas as coisas. Existe, segundo esse versículo, existe um movimento que é um movimento centrípeto. É uma força centrípeta, ela converge para o centro na história do universo.
E Paulo aqui nos fala a respeito disso. Que há um mistério na vontade de Deus. É um segredo, como nós já falamos, irmãos. Um segredo que está no coração de Deus. Não é um mistério no sentido que seja uma coisa misteriosa, uma coisa enigmática, que só os iniciados, através de diversos estágios, vão abrir com chaves as diferentes portas. Mas é de fato um segredo que está no coração de Deus. Deus quer revelar. E na verdade, só Ele pode revelar. Se Deus não revelar esse segredo, ele permanece para nós um mistério, um enigma. Mas a notícia mais maravilhosa é que Deus deseja revelar esse segredo. Esse segredo de Deus, ele está ligado a um propósito. Segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, segundo o seu bondoso prazer que propuser em Cristo. Deus propôs algo no seu Filho, que é prazeroso. Nós sabemos que o Filho de Deus é a fonte de todo o prazer do Pai. E o Pai deu testemunho disso 2 vezes aqui na terra, em relação ao Senhor Jesus. O Pai declarou no seu batismo e no Monte da Transfiguração, ao final do seu ministério terreno, o Pai disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Deus tem prazer no seu Filho. E Ele, no seu Filho, tem um propósito de prazer para Ele, que Ele estende para a sua criação, para todos nós. Ele deseja ter prazer em nós, por meio do seu Filho. Esse prazer é que tudo venha a convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas. Eu não sei se os irmãos notaram, nesses trechos que nós lemos, nos primeiros capítulos de Efésios e Colossenses, esse termo todas as coisas, ele se repete muitas vezes. Isso é algo muito universal, algo muito amplo. Deus tem algo no seu coração que tem a ver com todo o universo. E isso diz respeito ao seu Filho. Tudo há de convergir nele. Algumas versões falam em reunir, concentrar todas as coisas em Cristo. Outras falam em trazer unidade, coesão a todas as coisas em Cristo. Outras falam em tornar a congregar todas as coisas sob um cabeça, Cristo. A tradução que eu li, Almeida Revista Atualizada, ela fala em convergir todas as coisas em Cristo. Todas estão corretas. Todas tentam, nos limites da linguagem humana, das línguas nas quais a Bíblia é traduzida, tentam expressar esse propósito grandioso que rege a ação de Deus. Concentrar tudo no seu Filho, fazer tudo convergir nele, reunir tudo nele. Que Ele seja tudo, em todas as coisas. Meus irmãos, isso não é uma forma de panteísmo. Isso não quer dizer que ao final Deus vai pegar tudo que existe e vai colocar em Cristo. Que Ele vai, como um Deus tão bondoso, que Ele não vai levar em consideração nada que foi feito de errado, Ele vai simplesmente ao final da história juntar tudo em Cristo. Não. Não é isso.
Deus está hoje movendo a história do universo para que o seu Filho seja tudo em todos. E aquilo que não é do seu Filho será rejeitado, será julgado. Mas Ele prepara, através do desenvolver da história do universo, Ele prepara esse momento em que Cristo será tudo em todos. Isso é um processo. E esse trecho, ele é um trecho que expressa uma dinâmica. Fazer convergir. É algo que está esse processo, irmãos, está acontecendo. No entanto, se nós olharmos para o mundo ao nosso redor, será que nós podemos crer que isso está acontecendo mesmo? Nós olhamos cada vez mais notícias de corrupção, notícias de violência, notícias de injustiça. Cada vez mais nós vemos as pessoas preocupadas consigo mesmo, vivendo vidas egoístas, hedonistas, buscando o seu prazer acima de tudo, suas vantagens. Cada vez nós vemos mais hostilidade contra tudo que diz respeito a Deus, ao seu Filho Jesus Cristo, a sua palavra eterna. Nós vemos o conceito de família sendo sistematicamente destruído. Nós vemos um liberalismo sexual imperando no meio da nossa sociedade, um consumismo exagerado. Nós vemos que até mesmo os gêneros que Deus estabeleceu, homem e mulher, macho e fêmea, até isso está sendo desafiado. E nós, quando vemos tudo isso, nos perguntamos: será que todas as coisas estão convergindo em Cristo? Meus irmãos, é um segredo. Quando esse segredo é revelado, os nossos olhos são abertos e nós começamos a ver que Deus está fazendo isso. Hoje, agora, Deus está fazendo isso. Lá em Colossenses 1 fala que o apóstolo Paulo nos diz que, versículo 17, Colossenses 1, 17, nele tudo subsiste. Ele sustenta todas as coisas. E porque este mundo o tem abandonado, esse mundo está desmoronando. Olha para o meio ambiente. Olha para as catástrofes que têm acontecido. Isso é o que nós vemos externamente. Mas Deus está preparando. Deus está reunindo o que é seu. Deus está se movendo para que tudo venha a convergir em Cristo Jesus. Os nossos olhos precisam ser abertos, meus irmãos. Se os nossos olhos não forem abertos, nós vamos ver aquilo que a mídia desse mundo nos diz. A mídia desse mundo, ela pinta uma situação cada vez pior, porque ela está alinhada com o propósito de entronizar aquele que é contra Cristo, anticristo. Mas os nossos olhos, como filhos de Deus, como igreja de Deus, precisam ser abertos para nós vermos que Deus, por meio do seu Espírito, está fazendo hoje, agora, todas as coisas convergirem no seu Filho. Que Ele possa abrir os nossos olhos para ver isso. Esse mistério é um segredo. Efésios 1:9 nos diz isso. Desvendando no mistério da sua vontade. É um segredo. E
Deus deseja revelar-nos. Lá em Provérbios, no capítulo 25, tem um versículo muito interessante. Provérbios 25, 2. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Mistério, segredo. Deus encobre, porque Deus deseja que nós esquadrinhemos. Quando o Senhor Jesus começou a ensinar por meio de parábolas, os seus discípulos vieram perguntar para ele, por que ele ensinava por meio de parábolas? As parábolas, na verdade, meus irmãos, elas parecem um mistério para nós. Em Mateus 13, ele fala sobre isso. No versículo 10, os discípulos vêm perguntar por que o Senhor fala por parábolas, né? E o Senhor dá uma resposta muito enigmática, né? Versículo 13, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Que mistério, será que o Senhor não quer que eles compreendam? Que eles entendam? Mas a verdade é que o Senhor esconde os seus segredos porque Ele quer nos atrair para Ele mesmo. Os discípulos ouviram as parábolas e eles vieram perguntar. E o Senhor explicou as parábolas para eles. O Senhor tem um segredo. Ele quer te revelar, meu irmão, minha irmã, esse segredo. Mas Ele não vai te revelar esse segredo de forma completa aqui nessa conferência. Ele talvez vai gerar em ti, meu irmão, um desejo. Ele quer atrair o teu coração para o seu amado Filho. Ele quer cativar-te, Ele quer te chamar. E quando nós nos achegamos a Ele e perguntamos, Senhor, o que significa isso? Ele começa a nos explicar os seus segredos. Ele começa a falar conosco, porque Ele nos deseja perto dEle. Nosso irmão Ernie nos falou aqui sobre aqueles que vinham em busca, aqueles gregos. Senhor, queremos ver Jesus. Essa é a pergunta que deve estar no nosso coração. Será que nós o desejamos? O segredo do Pai é revelar-nos o seu mistério, que é o seu Filho. Se nós tivermos, irmãos, os nossos olhos abertos, nós vamos ser emancipados da confusão dos dias em que nós vivemos. As pessoas vivem parte do seu tempo no desespero e na preocupação, parte do seu tempo na sedução e no engano deste mundo. Mas se os nossos olhos forem abertos, nós vamos ser emancipados para enxergar o propósito eterno de Deus em seu Filho, de fazer todas as coisas convergirem nele. Esse diagrama aqui, meus irmãos, ele fala sobre o texto de Colossenses que nós lemos. Nele foram criadas todas as coisas. Nele, Colossenses 1,16, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades.
tudo foi criado por meio dele e para ele. No final do capítulo 11 de Romanos, nós temos um versículo similar. 11:36. Romanos 11:36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aqui, meus irmãos, nós vemos que o Filho, como nosso irmão já falou, irmão Ernie, o Filho é o Criador. Quem criou esse universo foi o Filho. Lá no capítulo 1 de João, vai dizer que todas as coisas foram feitas por meio dele. E ali está falando do Verbo, está falando do Filho, o Verbo eterno. Ele criou todas as coisas. Hebreus 1, versículos que já foram lidos, e o Senhor tem trazido para nós. Hebreus 1, versículos de 1 a 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou no Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Vocês percebem? Quem criou o universo foi o Filho de Deus. O Senhor criou o mundo. Por isso que é dele são todas as coisas. Por isso que esse diagrama aqui, ele ilustra esse primeiro momento. O universo foi criado não somente por Cristo, Ele é o Criador, pelo qual fez o universo, diz Hebreus 1:2. Mas Colossenses nos diz, nele foram criadas todas as coisas. Não parece que tem um erro aí? Como nele? Exatamente, irmãos, porque o universo todo foi criado nele, ou seja, quando o universo foi criado, isso foi uma expressão da sua própria pessoa, da sua própria natureza, do seu caráter. O universo foi criado nele, em Cristo. O Espírito de Cristo, o caráter de Cristo, é a marca deste universo. Mas tudo não é somente dele e nele, é por meio dele também. E é nesse ponto que a segunda etapa do programa está. As coisas estão todas convergindo em Cristo. Elas foram criadas a partir dele, como expressão dele mesmo. Mas essas coisas, elas não estão convergindo de volta unicamente por causa do pecado. Sim, o pecado aconteceu. Mas hoje, irmãos, eu gostaria de enfatizar a questão de que Deus tem um propósito eterno anterior à queda. Um propósito para o seu amado Filho. E nesse propósito, tudo foi criado nele. Mas tudo foi criado com um potencial para crescer, para amadurecer, para se desenvolver. E essa é a segunda etapa. Tudo há de convergir nele. O homem foi criado ao sexto dia da criação. O homem foi criado perfeito no sentido de que não havia nada de errado com ele e de que ele possuía todos os elementos necessários para andar no caminho do propósito de Deus. Mas o homem não era perfeito no sentido do seu desenvolvimento como criatura. Ele haveria de crescer, de caminhar com Deus, de receber em si a vida de Deus. E o propósito de Deus, então, era que dessa forma, tudo viesse a convergir.
em Cristo. Para que ao final, então, tudo de fato estivesse concentrado nele, para ele. E nós sabemos que esse é o propósito final. Cristo, tudo em todos. Cristo, tudo em todas as coisas. Meus irmãos, quando nós falamos disso, nós precisamos entender esse propósito maravilhoso. O Pai ama tanto o seu Filho. O Pai tem um amor tão grande que Ele deseja que o seu Filho seja tudo em todas as coisas. E por isso o universo é criado. O universo não é criado por nenhuma necessidade, como se Deus precisasse de alguma coisa. Meus irmãos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo existiam por toda a eternidade passada. E eles não têm necessidade alguma de nada. Eles não precisam de nada. Deus é completo em si, é pleno em si. Mas por causa do seu grande amor, por causa do tremendo amor que existe na Trindade, esse amor se derramou de tal forma que Ele precisou de objetos para que Ele fosse recebido. O Pai desejou dar ao seu Filho o universo, a criação, para que em seres livres esse amor pudesse ser voluntariamente recebido e viesse a crescer. E assim o seu Filho adquirisse uma esposa, uma companheira para toda a eternidade. Esse é o propósito do Pai para o seu Filho. Muitos já tentaram estudar a Trindade, compreender como é que a Trindade funciona. Nós temos que ter muito cuidado com isso, irmãos. De tentar entender a Trindade, já resultaram muitas heresias e desvios. Alguns dizem que Cristo é divino, mas é inferior. Alguns dizem que Ele é eterno, mas foi criado. Será que o Senhor seria como um semideus da mitologia clássica? João 1, capítulo 1. E o nosso irmão Lúcio nos falou de como esse evangelho veio num momento muito importante da história da igreja, para trazer correção, retorno de volta à verdade de Cristo. João diz, no capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Na eternidade passada, o Verbo, o Filho de Deus, já estava lá. Sempre esteve. Filipenses, no capítulo 2, trecho muito famoso que todos vocês conhecem, a partir do versículo 5, ali o apóstolo Paulo nos fala a respeito do Senhor, e ele diz: tende em vós o mesmo sentimento, ou a mesma disposição, a mesma atitude, que houve também em Cristo Jesus. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O nosso Senhor é igual a Deus. Hebreus capítulo 7, nos fala que o nosso Senhor é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E ali nos é dito:
7, de 1 a 3. Porém, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também que é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Não teve princípio nem fim de dias. Esse é o nosso Senhor. Caso você queira conhecer o Pai, não faça como Filipe. Lá em João 14, o versículos 8 e 9, Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E o Senhor responde: mas Filipe, eu estou contigo há tanto tempo e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Porque Ele é a imagem do Deus invisível. Em Cristo, meus irmãos, estão ocultos, isso diz Colossenses 2, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você quer conhecer alguma coisa? Você quer ter sabedoria? Todos os tesouros desse tipo estão nele. Não vá procurar em outro lugar. Estão no nosso amado Senhor. O Evangelho, diz Efésios 3, capítulo 3, é o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Insondável quer dizer que quando a gente começa a explorar, não tem fim, é infinito. Toda a riqueza que nós podemos encontrar está nele. Por isso, todas as coisas estão convergindo nele, e na dispensação da plenitude dos tempos se completarão, para que ele seja tudo em todas as coisas. Quando nós lemos em Colossenses 1,15 que ele é o primogênito de toda a criação, isso não quer dizer que ele foi gerado. E quer dizer que ele é o primeiro, ele tem a primazia em toda a criação. O Salmo 2 diz que ele foi gerado também. E ali se refere à sua encarnação humana. Eu hoje te gerei. Ele veio a esse mundo. Quando nós temos, meus irmãos, essa visão de quem é o Filho, de que o Filho de Deus é um com Deus, ele é plenamente Deus, meus irmãos, isso nos leva a adorá-lo com grande amor. Este Filho eterno, um com o Pai, um com o Espírito, um dia se esvaziou a tal ponto que veio a este mundo nos salvar. Quão grande esvaziamento! Imagine, pense a respeito. Deus, o Deus Filho, vindo a esse mundo e assumindo um corpo como o nosso. Isso é algo maravilhoso demais para nós, meus irmãos. Filipenses 2 fala que ele estava na forma de Deus e tomou a forma de servo. Ele se fez escravo de amor do Pai, por amor de nós. Ele não se esvaziou da sua divindade, jamais poderia, mas ele se esvaziou das prerrogativas da sua divindade, da sua glória, da sua majestade.
da sua onipotência, da sua onipresença. E Ele se fez homem, se esvaziou para nos salvar. Quando nós pensamos nisso, meus irmãos, nós só podemos adorar. Adorar ao nosso amado Senhor, que se fez homem por amor de nós. Quão grande esvaziamento. Vamos ler em Provérbios 8, capítulo 8 de Provérbios. Aqui tem um trecho muito interessante no livro de Provérbios, que fala sobre a sabedoria. Vamos ler esse trecho do versículo 22 ao 31. Provérbios 8, 22 a 31. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, ou eu fui trazida. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda Ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando Ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então, eu estava com Ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante Ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Quem é essa sabedoria? Essa sabedoria é uma pessoa. Essa pessoa, ela foi, aqui a nossa versão diz, eu nasci. O original pode ser traduzido, foi trazido. Nesse momento, o Senhor foi chamado, o Filho de Deus foi chamado para uma tarefa: criar todas as coisas conforme a vontade do seu Pai. E Ele estabeleceu tudo. Ele era o seu arquiteto ou o seu mestre construtor. O que quer dizer esse termo? Que Ele não só, Ele interpretava a vontade do Pai, e Ele executava a vontade do Pai. Eu sou arquiteto. E um arquiteto, ele tem que entender o que o cliente deseja. E ele tem que traduzir aquilo de forma que o cliente fique muito satisfeito. Ele tem que superar em muito as expectativas do seu cliente. Senão o seu cliente não o contrataria. Aqui o Filho, ele interpreta de forma perfeita o desejo do coração do Pai. E ele cria o universo segundo a vontade do Pai. Mas é algo maravilhoso, porque o Pai expressa o seu desejo para o Filho, que é de que o Filho crie esse universo para si mesmo, para que Ele próprio, o Filho, venha depois a enchê-lo com a sua própria pessoa e encontre nesse universo a sua companheira. O homem, como peça central da sua criação, será sua companheira, a noiva eterna. Esse é o desejo que ocorre no coração da Trindade. E assim o nosso mundo foi criado. O universo tem um estilo.
O universo foi criado nele. O universo tem um estilo. Que estilo é esse? Qual é o teu estilo, meu irmão, minha irmã? Talvez seja uma pergunta para os mais jovens, né? Mais apropriada. Qual é o teu estilo? Hoje em dia tem uma moda, né? As pessoas usam roupas rasgadas. E antigamente, né? Se entrasse numa máquina do tempo, fosse há 30 anos atrás, a pessoa andasse com roupa rasgada e iam dar dinheirinho na rua, né? Para a pessoa. Hoje em dia, a roupa rasgada é moda, é estilo. Ela é alusão a uma coisa. A gente sabe que essas roupas rasgadas que as pessoas compram por um bom preço nas lojas, elas não são que nem as roupas rasgadas dos mendigos, né? Porque elas só estão rasgadas naqueles lugares que dá para rasgar, né? Elas não são sujas e fedorentas que nem a roupa dos mendigos. Ninguém faria isso. Então, isso é um estilo. Todos nós temos o nosso estilo de vestir, de cortar o cabelo, de se maquiar, as irmãs, as moças, as senhoras, de ir a lugares, os nossos hábitos, nossos hobbies, todos nós temos o nosso estilo. Qual é o teu estilo, meu irmão e minha irmã? O universo tem um estilo. Isso é uma pintura. É uma pintura famosa. O pintor se chama Rafael Sanzio. Foi pintada por volta de 1507, 1508. É uma pintura cujo tema na arte é chamado de a Sagrada Família. Aqui está Maria, o menino Jesus e José. Rafael é um pintor do Renascimento que se inspirou nos modelos clássicos. E ele vem num percurso evolutivo de representar as figuras humanas cada vez mais perfeitas, mais bem proporcionadas. Então essa é a maneira como ele descreve Maria com seus olhos em José, serenos, meditativos, tranquilos, o menino Jesus olhando para José, mexendo nos frutinhos que ele tem na mão, e José contemplando a Jesus. Pode passar. Aqui nós vemos menino Jesus olhando para José. Aqui, a luz não está boa aqui, mas José está fazendo um sorriso. Um sorriso muito discreto, olhando para o Deus encarnado. Pode passar mais uma? E aqui Maria, com seus olhos fixados em José, com aquela expressão de serenidade. A pintura de Rafael é sempre serena, é sempre com tons mais pastéis, ela expressa tranquilidade, paz. Pode passar outra imagem. Essa é a mesma Sagrada Família, mais ou menos na mesma época. Talvez tenha um ano de diferença essa pintura, mas quem é o autor dela? Michelangelo. Michelangelo tem outro estilo de pintar. Michelangelo usa cores vibrantes, usa movimentos mais dramáticos, usa mais o claro e escuro, a expressão da luz. Mas a sua pintura, ela tem muito mais drama do que paz. A gente nota os contornos do braço de Maria, do braço de Jesus, que eles estão claramente contrastados contra o fundo. As próprias roupas com as suas dobras, elas se expressam pelo efeito de luz de forma muito clara. Pode passar. Aqui, a figura do menino Jesus. José olha para ele. José é sempre mais velho.
Nós sabemos que José, quando o Senhor Jesus começa o seu ministério, ele não aparece mais, né? E a suspeita de muitos estudiosos é que ele era mais velho do que Maria e tenha falecido antes. Pode passar a próxima. E aqui o olhar de Maria, fitando a Jesus, que está por trás dela. Pode apagar. Isso é estilo. Estilo de dois pintores. Se você for olhar a biografia deles, você vai perceber. Michelangelo, um homem perturbado, um homem cheio de emoções, irascível, incapaz de se relacionar direito com qualquer outra pessoa. E a sua pintura expressa esse drama. Rafael, que morreu muito cedo, com 38 anos, mas sempre foi um homem quieto, tranquilo. E eles expressam a sua pessoa na sua pintura. Meus irmãos, esse universo, ele tem um estilo. Esse universo é uma obra autoral. Existe um autor, alguém fez esse mundo e colocou a sua marca nele. O Filho de Deus criou esse universo nele mesmo, como expressão da sua própria pessoa, do seu caráter. Meus irmãos, vamos olhar o Salmo 19. Esse salmo fala dos dois espelhos de Deus, onde nós podemos enxergar Deus. A primeira parte desse salmo fala do universo criado. E a segunda parte fala da palavra eterna. Salmo 19, versículos de 1 a 6. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Esse mundo testifica do seu autor. O mundo é uma obra autoral, e nesse mundo nós encontramos ao nosso Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, Jó, nós sabemos que Jó é um livro muito interessante, porque Jó começa com aquele seu grande problema, os seus amigos que fazem discursos tentando explicar a situação de Jó, e Jó se justifica, e Jó expressa o desejo do seu coração, de conhecer o seu Redentor, de haver um mediador. Aí vem Eliú, mas depois de Eliú, quem fala é Deus. Deus se revela no meio de um redemoinho. Não é interessante nós pensarmos? Deus vai falar com Jó agora. Antes foram os amigos de Jó, depois veio Eliú, mas agora o próprio Deus vai falar. O que será que Deus vai dizer? Deus vai se revelar a Jó. Como Deus vai se revelar? De que forma Ele vai se mostrar para Jó? Ele fala da sua criação. Leia Jó.
Nós não precisamos ir ler agora. Capítulos 38 a 41. Deus fala das estrelas. Deus fala da atmosfera. Deus fala do firmamento, dos ventos, do cabrito montês. No capítulo 40, Deus dedica espaço para falar do hipopótamo e explicar o hipopótamo. No capítulo 41 ele fala do crocodilo. E ele fala da pele do crocodilo, das escamas, da sua boca e dos seus dentes, suas mandíbulas. Que mistério é esse? Deus fala da sua criação. E meus irmãos, que grande mistério. Jó clamava, dizendo no meio da sua enfermidade, da sua aflição: eu sei que o meu Redentor vive. E ao final, depois que Deus discursa sobre a sua criação, ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A criação revela a glória de Deus. Cristo criou todas as coisas nele. E quando nós olhamos esse universo, nós devemos ter os nossos olhos abertos para ver ao nosso Senhor. Ele fez as plantas, as árvores. Agora vai ser de noite, mas amanhã quando você vier para cá, meu irmão, olhe para as árvores aí nesse parque. Deus, em Cristo Jesus, criou essas árvores. Cristo, o arquiteto, desenhou essas árvores. Raízes, tronco, ramos, frutos, flores. Cristo criou os pássaros, os animais, as montanhas, as rochas, os fenômenos físicos, os elementos químicos, o céu, o firmamento, as galáxias. Ele é o autor. E Ele está ali para nós o vermos, adorarmos e glorificarmos. Meus irmãos, esse universo caminha para o momento em que todas as coisas vão convergir nele. Como nós precisamos ver a eternidade passada do nosso amado Senhor. Ele tudo fez nele mesmo, como expressão de si mesmo. Hoje em dia muitos de nós vivem no meio das cidades, do concreto. Nós só vemos aquilo que o homem caído fez. Nós só vemos um mundo criado pelo homem caído. Mas, meus irmãos, que nós possamos contemplar a criação. Tudo foi criado nele, por meio dele e para ele. Esse é o seu propósito. Vejam, meus irmãos, que nós não estamos falando aqui da redenção. A redenção nem entrou no nosso assunto. Nós estamos falando de uma criação feita nele, que deve se desenvolver se enchendo dele mesmo. Hoje tudo converge para Cristo. E o Espírito Santo de Deus, Ele quer nos encher de Cristo, para que nós estejamos convergindo para Ele. E dessa forma, um dia, nós vamos ver que Ele é tudo em todos. Esse é o propósito de amor do Pai para com seu Filho e para com cada um de nós, que fomos criados para a satisfação do seu Filho e para a glória do Pai. Claro que houve a redenção, porque houve a queda. O homem caiu. O homem foi colocado naquele jardim com um propósito específico. A terra havia sido arruinada pela queda do arcanjo. E agora Deus então coloca o homem nesta terra para restaurar e resgatar a terra ao seu propósito.
Lá em Gênesis 1 é dito sobre o chamamento do homem, depois que Deus o formou: enchei a terra, dominai-a, sujeitai-a. O homem deveria fazer isso. O homem foi chamado para isso. No jardim foi colocada a árvore da vida. A vida de Cristo estava lá. O homem deveria comer. E a vida de Cristo no homem seria o instrumento pelo qual o homem cresceria, se multiplicaria, encheria a terra, estenderia o jardim do Éden por toda a terra. E quem sabe depois o universo todo, não sabemos, irmãos, mas o propósito de Deus sempre foi esse. Houve a queda. Terrível. Será que o propósito de Deus mudou? Não. A redenção foi introduzida. Que maravilhosa redenção. Sem dúvida, meus irmãos, a redenção é algo maravilhoso. É algo muito precioso. Mas porque nós achamos tão precioso, porque nós precisamos tanto dessa redenção, nós podemos esquecer que ela não é o propósito final de Deus. Nosso irmão Arne já reforçou isso. A redenção é um meio de nos levar de volta àquele ponto aonde o homem caiu. É um meio de restaurar a posição do homem no programa de Deus. E hoje nós somos chamados, meus irmãos, cada um de nós é chamado novamente a sujeitar a terra, dominá-la. Hoje nós fazemos isso espiritualmente, nessa dispensação. Nós somos chamados a fazê-lo, a viver para o reino de Deus, a conquistar para o reino de Deus, a sujeitar todas as coisas para o reino de Deus. Você percebe, meu irmão, minha irmã? Nós não somos chamados apenas para sermos perdoados dos nossos pecados, para termos garantida a nossa vida eterna. Não iremos para o inferno. Meus irmãos, isso é glorioso, isso é muito grande. Glória a Deus por isso. Mas há muito mais. E nós somos chamados para isso, para ver que há um propósito eterno, um propósito para o universo todo, oculto em Deus, relacionado ao seu Filho, Jesus Cristo. Que Ele seja tudo, em todas as coisas. Voltando a Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. O universo e o homem foram criados para serem enchidos progressivamente por Cristo, até que Ele seja tudo em todos. Vocês entendem isso, irmãos? Se não tivesse havido queda, o homem teria seguido seu caminho com Deus, sendo enchido com a vida de Deus de uma forma cada vez mais madura e crescente, até que Ele fosse tudo, em todas as coisas, pelo universo todo. E é esse propósito que continua em curso. Deus continua movendo esse universo nessa direção. Será que nós podemos ver isso? No Evangelho de João, o Senhor fala: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O nosso Senhor jamais deixou de trabalhar junto com o nosso Pai, pelo propósito eterno dele. Ele está fazendo isso hoje.
Será que nós enxergamos isso, irmãos? Será que isso impacta o nosso coração? Será que isso muda o curso do nosso andar? Como o nosso irmão falou hoje, nosso irmão Ernie, pequenos atos de obediência. Tudo isso que nós estamos falando é muito grande, é muito amplo. Mas através de pequenos atos de obediência, a voz suave do Espírito Santo, nós podemos permitir que Cristo vá enchendo todas as coisas, aqui e ali. Às vezes você está sozinho, mas na sua comunhão com Cristo, você permite que Ele lhe encha um pouquinho mais. Às vezes você está na sua casa com a sua família e coisas acontecem, mas de alguma forma o Espírito Santo te capacita a trazer Cristo, para que Ele encha aquela situação. Às vezes você está no trabalho e a oportunidade acontece. Às vezes é só uma oração. Às vezes é uma oração em secreto. Nem dá para sair para um lugar e orar. Mas através dessas pequenas ações, Cristo vai enchendo tudo em todas as coisas. Esse é o propósito de Deus em Cristo Jesus. Será que isso vai acontecer mesmo, irmãos? Será que essas pequenas obediências adiantam alguma coisa? Nós sabemos que sim. No início do livro de Atos, lá no capítulo 1, nós sabemos que acontece o Pentecostes, né? O Pentecostes já é capítulo 2. Mas capítulo 1 de Atos, nós vemos a ascensão do Senhor. Atos 1:11 diz assim: e lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Antes o versículo 9 diz que Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Nós sabemos que o Senhor Jesus, quando Ele ressuscitou, Ele ascendeu aos céus. Seus discípulos o viram e Ele sumiu naquela nuvem. Aonde Ele foi? Como saber o que aconteceu com Ele? Nós sabemos que logo depois, quando cumpriu-se o dia de Pentecostes, veio do céu um som como um vento impetuoso, e encheu a casa onde aqueles 120 discípulos estavam assentados. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E surgiu toda uma questão, porque aquelas pessoas, como nosso irmão falou, elas estranharam. Mas como? Estão falando na língua que fala lá no meu país? Que é isso? Gente que vinha de Roma, tinha Galileu falando em latim. Gente que vinha da Grécia, tinha Galileu falando grego e falando muitas outras línguas. Da onde aquilo? Como explicar isso? Pedro explicou. Pedro fez um discurso. Leia ali o capítulo 2 depois. E Pedro explica. Porque Pedro recebeu revelação sobre aquilo. Isso é o que foi predito pelo profeta Joel. E dali ele explica. E Atos 2, 32 e 33, Pedro diz: a esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. O nosso Senhor foi exaltado. Exaltado, pois, à destra de Deus,
Meus irmãos, Pedro nos diz o que aconteceu depois que o Senhor Jesus sumiu naquela nuvem. Ele foi exaltado à destra de Deus. Sabemos disso. Nosso Senhor foi exaltado. Lá em Apocalipse 5, um daqueles que viu o Senhor Jesus subir e sumir na nuvem, João, ele recebe uma visão, na qual ele vê, de uma forma muito mais detalhada, o que aconteceu após o Senhor ter sumido naquela nuvem. E nós sabemos. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Isso é Apocalipse 5:1. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Quem é digno? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Deus fez o universo. E Deus quer dar o universo a alguém que é digno. Antes, agora, por causa da queda, esse universo precisa ser resgatado. Quem é digno? Ninguém é digno. Em todo o céu e toda a terra, ninguém foi achado digno. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Esse livro, meus irmãos, nós sabemos, é a escritura do universo. Esse livro é o livro do propósito eterno de Deus. Quem tomar esse livro vai concretizar o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus, meus irmãos? Cristo, tudo em todas as coisas. Que tudo venha convergir nele, que ele seja tudo em todos. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, de cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus chegou ao trono de Deus, quando o Cordeiro compareceu, o céu inteiro explodiu em louvor e adoração. Toda a realidade celestial adorou. Algo que nunca acontecera antes. Agora, o Filho de Deus, que se fez homem, comparece como Deus e como homem, diante do trono da glória. E o que acontece? Não somente louvor e adoração,
Mas no capítulo 6 nós vemos, o livro lhe é entregue, ele toma o livro e os seus 7 selos. E o que ele faz? Ele começa a abrir os selos. Quantos selos ele já abriu? O primeiro selo, alguns autores dizem que é o Evangelho. Outros dizem que é o Anticristo. É um cavalo branco. Nós sabemos que o Senhor desce do céu num cavalo branco, depois em Apocalipse 19. Muitos creem que é o Evangelho. E que por causa do Evangelho vêm os outros selos, que são oposição. Nós não sabemos. Cada um tem a sua interpretação. Eu particularmente creio que é o Evangelho eterno que o Senhor Jesus trouxe a esse mundo. Ele abriu esse selo e o Evangelho se espalhou por toda a terra. Os outros selos foram abertos e nós vemos uma sequência de coisas. Guerras, fome, doenças, até o 5º selo que fala de mártires. Meus irmãos, isso tudo já tem acontecido. A que horas estamos da noite? Eu digo isso, meus irmãos, para que a nossa fé seja encorajada. O nosso Senhor venceu. Ele tomou o livro. Ele tem o comando da história do universo. Ele está abrindo os selos. Ele está completando o propósito de Deus. As coisas estão convergindo em Cristo Jesus. Meus irmãos, que os corações de todos vocês, e o meu também, possam ser encorajados. Para que os nossos olhos vejam. Ele está fazendo isso hoje, agora. Ele nos ama. E além da redenção, Ele nos chama a participar do seu propósito eterno, para que Ele seja tudo em todas as coisas. Que nessa semana nós possamos ser encorajados, animados, a ver esse propósito, que antecede a queda, a redenção, mas que está no coração do Pai, no seu desejo para com seu Filho, que levou a nós sermos criados, para que fôssemos enchidos com seu Filho, e Ele fosse glorificado, até aquele dia em que Ele será tudo em todos. Que o Senhor possa nos encorajar, nos animar nesse caminho. Nós ainda vamos falar de Cristo como centro de convergência na vida do cristão, na vida da igreja e no universo todo. Que o Senhor possa nos abençoar e nos conduzir. Vamos orar. Senhor amado, Teu propósito é tão grande, é tão maior do que nós. Mas nós queremos expressar diante de Ti o nosso desejo de não só conhecê-lo, mas de experimentar esse propósito tão maravilhoso, de conhecermos mais e mais o nosso amado Senhor, para sermos cheios dEle. E Senhor, assim como Tu disseste, ó Pai, que o Teu prazer estava no Teu Filho, nos dias da sua carne, Senhor, que pela Tua graça, Tu possa olhar para nós e encontrar satisfação em nós. Não porque nós somos quem somos, mas porque Tu fez o Teu Filho em nós. Ó Senhor, queremos ser tomados por toda a Tua plenitude. Cativa o nosso coração, Senhor. Nós ainda somos tão apegados a essa terra, Senhor. As coisas terrenas, a nós mesmos. Emancipa-nos, Senhor, para que possamos caminhar caminho tão elevado como esse que Tu tens para nós. Senhor, nos encomendamos às Tuas mãos, agradecidos pelo Teu chamamento de amor. Bendito seja o Teu nome. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.